Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. No episódio de hoje falaremos sobre cosmologia e radiação cósmica de fundo, e nossa convidada é a Larissa Santos. Ela possui graduação em Física Bacharelado pela Universidade de Brasília, mestrado em Astrofísica pelo INPE e doutorado em Astronomia pela Universidade de Roma. E a Larissa também faz um trabalho de divulgação científica no YouTube e seu canal se chama Bariogênese. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui. Espero que o pessoal aí do curso de Física possa se interessar um pouco mais por cosmologia depois da nossa conversa de hoje. Agradeço imensamente o convite. Então, Larissa, conta como foi a sua trajetória, desde a sua decisão por estudar física até você estar atualmente trabalhando no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Yangzhou. Como muitas pessoas da física, eu decidi estudar desde muito cedo. Eu era criança ainda, em torno dos 8, 9 anos. Eu já me encantei pela astronomia, lendo muitos livros de divulgação científica. Provavelmente vocês já leram os livros do Stephen Hawking, livros do Carl Sagan, do Marcelo Gleiser. Então, eu comecei, a partir desse tipo de literatura, me interessar bastante por astronomia, e eu decidi, desde a infância, então, que eu queria seguir a carreira na astronomia. Então, para isso, eu entrei no curso de Física e segui o mestrado em astronomia, lá no INPE, e o doutorado na Universidade de Roma. Fiz também um pós-doutorado na Universidade de Roma e outro na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. A partir daí eu virei pesquisadora associada e hoje sou professora do Centro de Gravitação e Cosmologia da Universidade de Yangzhou. Essa é a minha trajetória aí na física. Eu trabalho atualmente com cosmologia observacional, para ser mais específica. As pessoas normalmente, quando escutam sobre cosmologia, têm uma ideia bastante teórica, né, da parte de física teórica, mas a cosmologia observacional hoje está roubando a cena na cosmologia, né, devido aos dados que nós estamos obtendo aí do universo. E é uma área até recente, né, bastante jovem, a cosmologia observacional, e é nisso que eu trabalho hoje, na radiação cósmica de fundo. Então, como você falou, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que é cosmologia e o que seria essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A cosmologia é o estudo do universo como um todo, como o universo evoluiu a partir dos seus primórdios e qual seria o destino do universo. Né? Essas perguntas já permeiam aí o nosso imaginário há muito tempo, que o ser humano olha para o céu e se questiona de onde viemos e para onde vamos. Então, essas são as perguntas que a cosmologia tenta responder. É o estudo do universo como um todo, como eu disse. E a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma radiação que vem lá do universo primordial. Ela foi descoberta em 1965 por dois físicos americanos, acidentalmente, desde a teoria do Big Bang, que ela foi desenvolvida a partir das equações da relatividade geral de Einstein por vários outros físicos. As pessoas montaram um modelo de universo que chama-se popularmente de modelo do Big Bang, e esse modelo foi descrito matematicamente, mas ele não tinha nenhuma evidência observacional de que era um modelo que funcionava para a evolução do nosso universo. E a partir da descoberta da radiação cósmica de fundo, nós vemos que o modelo do Big Bang, ele concorda muito bem com os dados, que esse modelo hoje é chamado de modelo cosmológico padrão,
E a partir das observações da radiação cósmica de fundo, como eu disse, essa radiação que vem lá do universo primordial, de aproximadamente 300 mil anos após o Big Bang. Hoje nós sabemos que a idade do universo está em torno de 13 bilhões de anos, então é uma radiação realmente bem primordial. E a partir disso, nós conseguimos mostrar que o modelo cosmológico padrão funciona bem, dado, claro, algumas ressalvas. É muito interessante. Mas como você falou, você faz cosmologia observacional e você pode inferir várias coisas da radiação cósmica de fundo. Então, explica pra gente de onde que você tira esses dados, como que os cosmólogos eles trabalham e que informações então podem ser tiradas desses dados? Como que você linka essas informações dos dados à teoria? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, porque realmente as pessoas ficam na dúvida. Como que nós conseguimos esses dados? Bem, a radiação cósmica de fundo, ela já estava sendo procurada ali antes da descoberta acidental. As pessoas já estavam montando telescópios para medir essa radiação, as pessoas que acreditavam ali que o modelo do Hot Big Bang estava correto, de alguma forma. Mas aí, acidentalmente, outras pessoas descobriram e as pessoas que estavam montando, né, esse experimento para medir ficaram, vamos dizer assim, um pouco aborrecidas. Nossa, passaram na nossa frente. Inclusive, uma dessas pessoas foi o Jim Peebles, que foi o Prêmio Nobel de Física recentemente, na área de cosmologia também. Então, hoje nós medimos de várias formas. Existem experimentos em terra, né, os telescópios, que nós conseguimos medir essa radiação cósmica de fundo, ou também satélites. Vários satélites já foram enviados ao espaço para caracterizar essa radiação cósmica de fundo. Entre eles temos o satélite WMAP, da NASA, o satélite Planck, mais recentemente da Agência Espacial Europeia, tá? E o COBE, que foi um dos primeiros satélites a medir a radiação cósmica de fundo, as variações da temperatura da radiação cósmica de fundo, porque a radiação cósmica de fundo, ela permeia todo o nosso universo de maneira homogênea e isotrópica. E quando ela foi medida pela primeira vez, foi medida uma única temperatura na região que o Penzias e o Wilson, que foram esses caras que mediram pela primeira vez, eles mediram nessa região com uma temperatura constante. Mas, de acordo com o modelo, né, essa radiação, essa temperatura da radiação cósmica de fundo deveria variar em regiões diferentes do universo, porque nós temos hoje estruturas, né, como galáxias, aglomerado de galáxias. Então, o universo não poderia ser totalmente homogêneo dessa forma. Então, o satélite COBE, ele mediu pela primeira vez essas pequenas variações de temperatura na radiação cósmica de fundo. E por esse trabalho, inclusive, os líderes do experimento ganharam o Prêmio Nobel de Física. Então, porque pela descoberta extremamente importante, né, e o avanço na cosmologia observacional. Então, resumindo aí a resposta para a sua pergunta, nós temos tanto experimentos em solo como experimentos no espaço, né, satélites. Se você quiser falar um pouquinho mais específico sobre a sua pesquisa, talvez, eu achei muito interessante, eu estava olhando os artigos sobre os seus últimos artigos, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre eles. Então, na minha pesquisa, hoje, eu faço parte de 2 experimentos, um em radiação cósmica de fundo e um em 21 centímetros, né? Que é outro observável em cosmologia, que eu não vou entrar em detalhes a respeito dele agora. Vamos continuar falando um pouquinho da radiação cósmica de fundo, que é o ALI, que é um experimento chinês, que está localizado lá no Tibete, é um telescópio para medir a polarização da radiação cósmica de fundo. Nós temos 2 observáveis importantes na radiação cósmica de fundo, a temperatura, que eu mencionei antes, que a gente consegue tirar várias informações da temperatura da radiação cósmica de fundo, mas também a polarização. A polarização, acho que a maioria de vocês são estudantes de física, vocês sabem o que é uma luz polarizada, e a radiação cósmica de fundo, ela 10%
ela é polarizada em 10%. Então, nós conseguimos medir essa polarização. E existem duas formas de polarização, vamos dizer assim, de maneira bem simplificada, tá? Então, tem o modo B de polarização e o modo E de polarização. Esse modo E de polarização é causado por perturbações escalares. Então, ou seja, é o que a gente prevê lá no nosso modelo cosmológico padrão e está tudo certo. Agora, esse modo B de polarização é um modo de polarização que é previsto por teorias de inflação, tá? Que, para quem não sabe, o universo se expandiu de maneira exponencialmente acelerada nos seus instantes iniciais, e essa é uma teoria que foi adicionada ao modelo cosmológico padrão para tentar explicar alguns problemas, né, que nós temos no modelo cosmológico padrão, e ela explica muito bem, mas ela não tem nenhuma evidência observacional. Os modelos de inflação não têm nenhuma evidência observacional concreta. E se nós medirmos esse modo B de polarização da radiação cósmica de fundo, isso sim é uma evidência direta da inflação, das teorias de inflação. Então, esse, na verdade, é o observável que a maioria dos experimentos hoje em radiação cósmica de fundo estão procurando, que é esse modo B de polarização na radiação cósmica de fundo. E eu trabalho hoje, minha pesquisa está voltada para isso, para caracterizar a polarização da radiação cósmica de fundo e procurar, né, por esse modo B de polarização com o experimento ALI na China. Muito legal. E além dessa pesquisa, você também escreveu um livro, né, com o seguinte título: Universo Escuro, de Ptolomeu à Descoberta das Ondas Gravitacionais. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre ele, né, desde o seu processo até a publicação. Esse livro teve uma história interessante, porque eu estava fazendo o meu pós-doutorado em Roma, e ele estava se encerrando, e eu vim passar umas férias no Brasil antes de começar o meu segundo pós-doutorado na China. E para a emissão do visto chinês, tem todo um processo burocrático que demora bastante. Então, eu fiquei 5 meses em transição entre um país e outro, e eu acabei escrevendo um livro nesses 5 meses de transição. E eu queria contar um pouco a história da cosmologia, a história um pouco, né, da astronomia também, desde lá de Ptolomeu, das ideias que ele teve para descrever o cosmos, até hoje, que são nossa visão moderna da cosmologia, né, como eu mencionei, com o modelo cosmológico padrão, a partir das equações de Einstein. E eu tentei fazer isso de uma maneira simples, explicar para o público leigo mesmo, um livro que, por exemplo, minha mãe conseguisse entender o que eu faço da vida. Então, essa aqui foi a ideia básica por trás do livro. E foi bastante legal, porque esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti no ano de 2016, né? Ele foi finalista junto com outros cientistas famosos que vocês devem conhecer, né? O meu livro foi finalista junto com o livro do Marcelo Gleiser e do Mário Novello, que inclusive ganharam, acho que segundo e terceiro lugar nessa competição. Então, foi bastante legal. Eu disponibilizei esse livro na minha página da internet gratuitamente durante essa pandemia. Então, quem quiser e tiver interesse em cosmologia, em saber um pouquinho sobre a história, né? Quem foi Kepler, Galileu, o que são ondas gravitacionais, uma explicação um pouquinho mais detalhada da relatividade restrita, radiação cósmica de fundo, pode baixar gratuitamente lá na minha página o livro. Espero que vocês gostem. Bem interessante. Me lembrou também que o PET, ano passado, no final do ano, a gente fez um mini curso de astronomia e astrofísica. E tanto de Kepler, Ptolomeu, a gente comentou. Então, já fica aí um possível convite, né, para esse ano. Se você quiser compartilhar seus conhecimentos com a gente, com certeza a gente vai gostar muito. Agradeço o convite, claro. Estou sempre à disposição de vocês, e a ideia é sempre divulgar e falar sobre física e ciência sempre que possível, né? Para estimular os mais jovens a seguir na carreira acadêmica.
Sim, realmente. Eu, por exemplo, quando pensei em cursar física, a primeira coisa que eu fiz, e eu acredito que muita gente faça, é ler sobre ou assistir sobre a história de determinada coisa. Por exemplo, astronomia. A gente costuma ler muito sobre os primórdios do universo, então a história em si, ela está muito intrínseca, né, a vontade, o desejo de pesquisar, então isso desperta muita curiosidade. Uma coisa que tem faltado, acredito eu, que seja a gente conversar com os pesquisadores de agora, né? Porque justamente nós estamos falando sobre Newton, Galileu, Kepler, mas esses caras faziam física de uma maneira que nós não fazemos hoje. Então aqui nós estamos entrevistando a Larissa, que faz física hoje, e como a gente faz física hoje, né? Ver a física acontecendo. É bastante legal para dar também uma visão menos romantizada da física, né? Porque, como vocês duas mencionaram, falar sobre as descobertas de Galileu, de Kepler, Newton, os grandes nomes, Einstein, né? Hoje realmente fazemos uma física um pouco diferente. Hoje nós fazemos muitas colaborações, né? Os experimentos são feitos em colaborações mundiais, envolvendo várias universidades, vários pesquisadores. E naquela época era um pouco mais romantizada, as pessoas trabalhavam mais sozinhas, né? E hoje em dia isso não acontece tanto assim mais, né? São colaborações. Você também faz um projeto de divulgação científica no YouTube chamado Bariogênese, onde você explora assuntos no âmbito da física e da astronomia. E você também tem outro projeto no Instagram do Bariogênese chamado Clube do Livro. Conta mais pra gente sobre eles. Então, assim como o livro, né, esse projeto no YouTube veio devido à pandemia, que eu fiquei presa no Brasil sem poder voltar para a China por conta do fechamento das fronteiras e tal, para contenção do vírus. Então, é o clichê dos ócios criativos, né? Então, como eu estava em período de transição, esperando para poder voltar, eu tive a ideia de fazer esse canal do YouTube, até porque eu acho que os pesquisadores, os acadêmicos, não se envolvem tanto quanto eles deveriam, quanto nós deveríamos, né, na parte de divulgação de ciência. Então, eu achei que seria um projeto interessante e comecei a colocar vídeos lá a respeito de física, tentar falar de uma forma que o público leigo entendesse, não só estudantes de física, mas também pessoas que se interessam pela área, mas trabalham em outras áreas, né? Engenheiros, advogados. Então, e o canal vem crescendo, é bem legal. A gente acha que as pessoas não se interessam por física, por astronomia, mas as pessoas se interessam. Talvez as pessoas tenham somente um pequeno bloqueio, né? Devido que sempre pensam, física é difícil, matemática é difícil, mas as pessoas têm o interesse, têm curiosidade. Então, eu montei esse canal lá no YouTube. Eu convido vocês que estão ouvindo a ir lá conhecer. Eu falo sobre física, astronomia, cosmologia, assuntos correlatos, né? Trago também convidados, pessoas que estudaram comigo, que continuam na academia ou trabalham com física. Então, quem quiser conhecer, passa lá no canal do YouTube, chama-se Bariogênese. O nome também é um nome relacionado à física. Se você não sabe o que é bariogênese, tem um vídeo lá explicando o que é bariogênese. E sobre o Clube do Livro lá do Instagram, como eu gosto muito de ler, né, eu resolvi criar um Clube do Livro, que é um conteúdo também diferente do conteúdo que eu coloco no YouTube, que para a gente ler livros juntos, livros de divulgação científica, livros de tecnologia, e debater sobre os assuntos, talvez um livro de divulgação em cosmologia que alguém não entenda algum termo ou algum conceito, talvez eu possa esclarecer e debater. Esse primeiro livro foi um livro de inteligência artificial, escrito por um professor do MIT, o cosmólogo Max Tegmark. Ele é bastante famoso, um cientista pop famoso na área da cosmologia.
E ele escreveu sobre inteligência artificial e o futuro da inteligência artificial. Então, esse foi o primeiro livro. A gente vai ter uma live semana que vem, lá no Instagram, a respeito desse livro. Então, quem também quiser ler junto e debater os assuntos, é aberto para todo mundo, para a gente trocar ideia mesmo e discutir sobre atualidades em ciência e física. Muito legal. Especialmente porque as pessoas agora estão mais trancadas em casa. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, estamos todos com a bandeira preta. É bem legal ter um clube do livro para participar. E eu fiquei curiosa, né, fazendo essa entrevista, porque você já estudou, né, fez contribuições na Itália e na China. E eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, como é que é morar fora, como é que é pesquisar fora do Brasil, estar longe, né, de famílias, amigos. Para mim sempre foi bastante natural. Eu, quando fiz o meu segundo grau, eu passei também um ano nos Estados Unidos, então eu já tinha essa experiência de morar longe da família, longe dos meus pais, e os amigos continuam, só acrescentei mais de outras nacionalidades. Então, para mim isso nunca foi assim um problema, muito pelo contrário. E a Itália apareceu para mim como uma oportunidade. Eu fazia meu mestrado no INPE, eu já tinha passado num doutorado lá no INPE mesmo, mas eu queria muito ter a experiência de fazer um doutorado fora do Brasil. Então, eu tinha mandado o meu currículo para algumas universidades, né, incluindo na Alemanha, e aos 45 do segundo tempo eu consegui essa vaga lá na Universidade de Roma. Já tinha, inclusive, começado meu doutorado no INPE, e aí eu abandonei e fui morar em Roma, né, para fazer meu doutorado lá, com bolsa. Então, foi uma experiência bem legal, inclusive porque a parte de radiação cósmica de fundo é bastante forte na Europa, né? O satélite Planck é um satélite europeu. Então, foi bem legal. Inclusive, eu gosto muito da Itália. Foi um lugar que eu aprendi bastante. Foi uma experiência bem interessante, bem marcante, que eu sinto muita falta da Itália. E a China foi também uma questão de aventura, né? A gente tem que se aventurar, principalmente quando a gente estuda física, quando a gente quer trabalhar na academia, dentro da realidade, assim, é muito concorrido, né? A concorrência é muito grande, existem poucas vagas, então, se você ficar sempre focado em um lugar, pode ser prejudicial para a sua carreira acadêmica. Então, você tem que ter abertura para aprender novas coisas e visitar novos lugares. Até porque eu fiquei sabendo que no Brasil eu não sabia, algumas bolsas de pós-doutorado exigem experiência no exterior, né? Para você conseguir essas bolsas de pós-doutorado. Eu nem sabia, alguns amigos meus que me falaram. Então, é muito importante que você tenha essa experiência internacional, até porque isso também aprimora muito sua carreira, porque você colabora com pessoas diferentes, você vê visões diferentes de pesquisadores que fazem pesquisa e ciência de uma maneira diferente. Então, é bastante interessante. E na China também, uma outra cultura, né? Um outro povo, bem um choque cultural mesmo, digamos assim. Mas eles são bastante eficientes, né? Você aprende a ser bastante eficiente no trabalho, uma concorrência realmente bastante alta na China. Eles investem muito em ciência, tecnologia. Então, você tem que se aventurar, né? Minha dica aí para os estudantes, não tenham medo de se aventurar, porque é muito importante você ter uma experiência internacional rica para a sua carreira acadêmica, caso você queira seguir na carreira acadêmica. Não necessariamente, não é uma obrigatoriedade, mas é muito importante. Então, eu acho que vocês têm que se aventurar mesmo. Legal. Muito obrigada pela entrevista. Adorei conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Muito obrigada pela entrevista. Eu achei super interessante a nossa conversa hoje. E as portas do PET da Universidade Federal de Santa Maria vão estar sempre abertas para que você possa voltar e nos ensinar mais, claro. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Eu quero deixar também aqui,
falar para vocês nesse podcast que, caso vocês tenham interesse, algum dos estudantes tenham interesse em seguir a carreira acadêmica, doutorado, pós-doutorado, esse tipo de coisa, eu também convido vocês a conhecerem a universidade que eu trabalho, a Universidade de Yangzhou. Vocês podem digitar aí no Google, ou eu posso deixar com vocês o site, que aí os alunos podem entrar para conhecer. Nós temos vagas de doutorado e de pós-doutorado, inclusive eu tenho vagas de doutorado e pós-doutorado abertas. Então, caso tenha algum estudante que se interesse em estudar cosmologia comigo, ou com algum pesquisador lá da Universidade de Yangzhou, nós temos vagas abertas. Então, deixo o convite para vocês conhecerem a universidade. Muito legal. Se tu quiser, inclusive, mandar o link para a parte da física lá da universidade, para conhecer melhor, a gente divulga. Tá bom, eu mando no Messenger, pode ser? Uhum. Certo. Aí vocês ficam à vontade para olhar, ver, quem sabe tem alguma área que vocês se interessem. É um centro de gravitação e cosmologia, então a maioria as pesquisas são focadas em gravitação e cosmologia. Mas, obviamente, tem outras universidades da China que trabalham em outras áreas, mecânica quântica, qualquer área que vocês se interessarem aí. Mas o nosso centro é só de gravitação e cosmologia. Eu vou deixar o link lá para vocês. Então, muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um podcast. Eu agradeço a vocês pelo convite, gente. Obrigada e boa sorte aí no curso de vocês. Obrigada, para você também. Boa sorte na sua pesquisa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.